a lei de Pareto, ela fala o seguinte, gente, que 80% do nosso resultado advém de 20% do nosso esforço. Ou seja, se eu quero ter um resultado nota 8, eu tenho que tomar cuidado que 2 pontos ali, né, das minhas ações irão ser responsáveis por gerar esse resultado que eu desejo. Então, o que acontece? Dentro da clínica, né, seja odontológica, seja médica, seja multiprofissional, a gente precisa entender que algumas ações elas vão ser responsáveis para a gente conseguir, né, melhorar o faturamento ou até dobrar o faturamento. Algumas ações vão ser responsáveis por gerar uma satisfação do paciente. Algumas ações vão ser responsáveis para a gente fidelizar esse paciente e ter esse paciente sempre conosco ali dentro de nossa clínica. E como que eu consigo entender isso, Luiz? Como que essa lei realmente tem a ver? Será que isso realmente funciona? Detalhes que acontecem durante o nosso dia, eles representam o nosso resultado. E aí, trazendo isso para o faturamento, né? A gente vê que o controle odonto tem total consciência dessa lei, total conhecimento da importância disso no nosso dia a dia, que ele colocou dentro do software. Então, dentro do software, você tem, né, a lei de Pareto ali, nos indicando quem são os nossos principais clientes, ou seja, quem são as pessoas que representam esses 20% ali dentro do universo de pacientes que a gente tem. Então, se a gente fosse fazer isso manualmente, isso daria um grande trabalho para a gente. E tem muita gente que tem um controle odonto há muitos anos, alimenta as informações e nem sabe que existe essa ferramenta dentro do software. E se já viu essa ferramenta dentro do software, ele não consegue entender como que vai usar aqueles dados. Então, se você for lá, né, dentro do sistema, se vocês tiver alguma dúvida, né, pode estar perguntando o pessoal aí do controle odonto depois, pode me mandar também no meu direct. Se vocês forem lá nos recebimentos, né, dos recebidos, e pegar lá as estatísticas, pegar os dados, ele já vai trazer uma lista de paciente que representa os nossos 20% de pacientes responsáveis por 80% do nosso faturamento. E o que eu vou fazer com essa informação, né? O que eu vou fazer com isso? E o que a gente vai fazer com esses 20% de paciente? A gente vai entender quais os comportamentos que essas pessoas têm. Quais comportamentos que essas pessoas têm? Por que essas pessoas decidiram fazer o tratamento comigo? Eu preciso codificar as informações que esse paciente tem, todas as informações que esse paciente tem, para que eu possa direcionar todo o meu marketing externo para captar pessoas que têm comportamentos, pessoas que têm características como essas 20% de pessoas. Por que isso, Luísa? Por quê? Porque se eu fizer isso, eu consigo atrair pessoas iguais àquelas que são responsáveis por 80% do meu faturamento. Ou seja, se eu tiver mais 20% de pessoas com esse mesmo perfil, né, eu vou conseguir provavelmente dobrar o meu faturamento sem ter que dobrar o número de atendimento. Ou seja, eu consigo aumentar 20% dos meus atendimentos ou até mesmo não aumentar os meus atendimentos. Eu posso até vir depois a selecionar alguns pacientes que às vezes podem estar gerando resultados negativos. Isso pode ser analisado com cautela, né? Porque a gente sabe que alguns atendimentos dentro do consultório odontológico, eles podem estar gerando prejuízo, e a gente trocar esses 20% de atendimentos que geram prejuízos por 20% que são responsáveis por esse grande, né, por essa massa aí de faturamento. E com isso, gente, eu consigo reduzir
né, às vezes, o meu número de atendimentos, porém dobrar meu faturamento. Então, quando a gente fala que a gente consegue diminuir o atendimento e dobrar o faturamento, parece que é algo irreal, parece que é algo ilusório, né? Ah, mas como que eu vou diminuir meus atendimentos e dobrar meu faturamento? Isso não existe. Isso aí é mentira. Não é, gente. Nós aplicamos, né, esse método dentro da nossa clínica em 2018 e a gente teve a alegria de conseguir esse resultado. Na época, a gente tinha uma média de 800 atendimentos por mês e a nossa meta era reduzir um número mais do que 20%, reduzir 300 atendimentos por mês, né? Ou seja, tirar alguns procedimentos ali naquele preço que estava, ou tirar alguns outros atendimentos que eram oferecidos na clínica na época e intensificar aquilo que gerava 80% dos resultados, né? Resultado que nós tivemos, na verdade, nós conseguimos aí, depois de um ano, né, já diminuir esses atendimentos, nós conseguimos chegar aí na casa dos 500 atendimentos e nós conseguimos triplicar o nosso faturamento. Por quê? Porque nós tivemos estratégia, nós trabalhamos de formas inteligentes, nós aproveitamos todos os dados que nós tínhamos, nós entendemos quem eram essas pessoas, quais eram os comportamentos dela e começamos a comunicar de forma assertiva para que essas pessoas que já identificavam a nossa clínica como uma clínica de referência pudesse fazer o tratamento conosco. Ou seja, eu não estou ali captando todas as pessoas, eu estou ali captando uma pessoa que tem um comportamento pré-conhecido, né? Um comportamento que eu já identifiquei, não é só sobre classe, tá, gente? Só sobre condição financeira, é sobre comportamento. Como assim, comportamento? Às vezes, o seu paciente, ele pode ter uma condição financeira muito boa e outros têm uma condição financeira razoável. Ou seja, é comum eu ter pacientes que são assalariados e eu também tenho pacientes que têm um salário aí que recebe 20, 30 mil por mês. Acontece isso dentro da mesma clínica? Sim, pode acontecer, acontece dentro da minha clínica. Eu tenho inúmeros pacientes que estão entre classes sociais diferentes. Porém, eles têm comportamentos semelhantes. E para mim é muito mais importante do que quanto que essas pessoas recebem, entende? E quais comportamentos que essas pessoas têm semelhantes? São pessoas que priorizam, né, a saúde bucal, priorizam o sorriso, colocam isso à frente de inúmeras outras coisas na vida delas, né? Então, por exemplo, a pessoa que é assalariado, ele vai abrir mão de muitas coisas para ter o sorriso. Quem ganha mais também está abrindo mão de muita coisa para, às vezes, ter o sorriso que ele quer. Às vezes, aquela pessoa que é assalariado, ele está abrindo mão de comprar uma roupa nova, né, de comprar alguma coisa, algum item ali que ele poderia ter no dia a dia para poder fazer um tratamento restaurador numa clínica que ele confia. Às vezes, a pessoa que tem 20 mil reais, ganha 20 mil reais, 30 mil reais por mês, ele está deixando de trocar o carro ou fazer uma viagem que ele queria para poder fazer as lentes de contato, por exemplo, ou para fazer o tratamento de implante. Apesar de serem tratamentos diferentes, apesar de ser pessoas de condições diferentes, são pessoas que têm comportamentos semelhantes. Vocês concordam? São pessoas que abrem mão de determinadas coisas ali na vida dele, no dia a dia dele, para poder ter uma saúde bucal de qualidade, para poder ter um tratamento de confiança, né, com profissionais que ele acredita entregar o melhor ali para ele. Então, isso, gente, é um comportamento que eu observei dentro dos meus pacientes, né? Não quer dizer que na clínica de vocês acontece a mesma coisa. A gente tem aí vários mentorados
que quando fazem esse exercício, descobrem coisas completamente diferentes, né? Descobrem outros comportamentos dentro desses principais clientes. E isso é totalmente relevante na hora que a gente vai posicionar, principalmente nas redes sociais. A gente consegue evitar que vocês façam posts genéricos, ou seja, um post que qualquer dentista pode colocar ali dentro do Instagram dele, ele é um post genérico, né? E eu preciso começar a construir posts que tenham a minha personalidade. Eu preciso começar a construir conteúdos que têm a minha essência. Eu preciso começar a construir conteúdos que contemplam, que levam em consideração o meu cliente ideal. Quem que é meu cliente ideal? São essas pessoas, né? São esses principais clientes, não só pelo faturamento. Essas pessoas são analisadas e ali a gente define os pacientes que nós gostaríamos de ter vários daquele mesmo perfil. Então, ou seja, a partir do momento que eu pego o meu relatório ali dentro do software, eu pego aquelas pessoas, eu vou olhar uma por uma e vou pensar, essa pessoa aqui, se eu tivesse mais 100 pessoas igual essa dentro da minha clínica, seria bacana? Às vezes a pessoa foi aquela que fez o tratamento mais caro com você, porém é uma pessoa que gerou um trabalho muito grande em termos de gastar a energia da equipe, é uma pessoa que sempre atrasou, é uma pessoa que falta muito, é uma pessoa que reclama de tudo, é uma pessoa que tem comportamentos que você não gostaria de ter 100 pacientes. Quando você olha aquele paciente, você fala assim, ele até fez um tratamento grande, mas se eu tivesse 100 pacientes desse, eu surtava. Então, ele não está nessa lista de 20%, né, que representa o perfil comportamental que a gente precisa aí codificar, que a gente precisa aprofundar para que a gente encontre outras pessoas, tá? Esse é o primeiro critério. O segundo critério vai ser essa análise minuciosa da equipe em relação ao comportamento, né, dessas pessoas. Quando a gente fala em faltas, né, um paciente que falta muito, um paciente que desmarca muito, um paciente que comparece muito, a gente tem toda essa informação, a gente tem todo esse histórico do paciente dentro do próprio sistema, tá? Então, se você for pegar essa lista e aí olhou lá, o primeiro, Amanda, se for agendar para Amanda, você vai ver lá a confiabilidade da Amanda, ou seja, baseado em quantas vezes que ela desmarcou, baseado em quantas vezes ela faltou, o próprio sistema nos dá o quê? Uma nota ali de 0 a 10, né? Eu não sei se vocês já observaram isso, com certeza já observaram. Então, se eu tenho um paciente que de 10 agendamentos desmarcou ou faltou 7, é um tipo de paciente que eu quero trazer para minha clínica? Não, não é. Então, ele não vai estar dentro dessa lista de pessoas que têm um comportamento o qual eu vou captar. Isso quer dizer que eu só vou ter na minha clínica essas pessoas, né? Isso quer dizer que eu vou ter só essas pessoas dentro da minha clínica? Não, isso não quer dizer isso. Isso quer dizer que eu vou estar focando, o meu foco é nessas pessoas. E claro, muitas outras pessoas vão vir também, mas o meu direcionamento, o meu posicionamento, o meu marketing, as minhas ações internas dentro da clínica, o tráfego pago, né, que são os anúncios, tudo isso vai ser direcionado para esse público.